A paz do Senhor, tudo bom? Eu estou passando aqui para fazer uma reflexão. Eu quero estar perguntando aqui para você aqui, o que você quer ouvir? O que nessa live agora você quer ouvir? O que você precisa de ouvir? O que você tem interesse em ouvir? Nessa live, eu quero te dizer algo. Eu posso agora estar começando essa live para tentar mexer com o teu emocional. Eu posso ter começado essa live agora para tentar manipular a tua vida. Eu posso ter começado essa live para tantas coisas, para atingir tantos objetivos, mas eu, como sendo pastor de igreja, eu sou o pastor fundador da igreja Rendido Estou, que está aqui na cidade de Passos, na rua Monte Santo, 372. A gente começou esse ministério agora. E nós estamos vivendo um período aqui nessa terra que a igreja ela tem perdido a sua essência. A igreja tem perdido a sua credibilidade. Por quê? Porque muitos que se dizem pastores, cristãos, pregadores, eles estão colocando os seus desejos, as suas vontades, os seus interesses acima do interesse de Deus, acima da palavra de Deus. Eu posso simplesmente entrar nessa live aqui e dizer para você que Deus te ama e está te abençoando grandemente. E tem pessoas que vai ver essa live e eu tenho certeza que Deus estará abençoando ela, tanto com essa palavra, mas porque ela já tem uma vida regrada com Deus, Deus está com ela, Deus está abençoando ela. Porque a Bíblia realmente diz que Deus abençoa aqueles que andam nos seus caminhos, que estão com Ele. Agora eu quero trazer aqui para você uma mentira que te pregaram por muito tempo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não é obrigado a te dar uma casa, Deus não é obrigado a te dar um carro, Deus não é obrigado a te fazer nada, e nem a mim. Ele faz porque a Bíblia nos diz que Deus, ele é galardoador dos que o buscam e o amam, ou seja, galardão é prêmio. Deus abençoa, ele presenteia as pessoas. E outra coisa que eu quero trazer para você, você nunca, e nem eu, seremos, como que eu posso dizer, nós nunca seremos merecedores das bênçãos de Deus. Deus simplesmente faz porque Ele nos ama. Eu poderia estar fazendo essa live aqui, a live da revelação. Aí eu poderia estar fazendo aqui a live da cura. Eu poderia também estar fazendo aqui a live da multiplicação. Você doa tanto no meu Pix nessa live que Deus vai te abençoar. Meus irmãos, o Evangelho é uma coisa muito séria. A Bíblia nos diz que o temor a Deus é o princípio da nossa sabedoria. Jesus, ele disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Jesus disse também, num dos seus evangelhos, que quem ama ele verdadeiramente obedece os princípios, os mandamentos. Muita gente não gosta e pega a Bíblia e põe ela como um livro que não tem nenhum valor. Mas quando você começa a estudar a história da igreja, você começa a estudar a história da Bíblia, a Bíblia não é de agora que eles tentam acabar com a Bíblia. Não é agora que eles tentam manipular a Bíblia. Quando nós vemos lá no tempo de Jesus, já faziam isso. Eles já faziam isso. Eles pegavam a parte da Bíblia ou da palavra de Deus, na época era o Antigo Testamento, porque ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. Eles pegavam o Pentateuco, que era a Torá do Antigo Testamento, e eles deturpavam ela dentro do templo. Dentro do templo de Jerusalém, Jesus, quando ele entrava com a verdade, ele era expulso. Jesus um dia chegou lá e viu todo mundo vendendo animais
E ele começa a quebrar tudo, falando assim, ó, não fazeis da minha casa covil de salteadores. Não faça da minha casa um lugar que seja para comércio. E o que está acontecendo hoje em muitas igrejas? Muitas igrejas estão pegando o ser humano como um produto. As ovelhas é como se fosse um investimento. E eles vão dar retorno para ele financeiro. Eu quero falar para você que se você achar que na Bíblia é mentira, que o dízimo e as ofertas não são bíblicos, eu vou te falar que você está mais por fora da palavra ainda. Não é o modo, não é o dízimo e a oferta que é errado. Errado é a manipulação para o seu uso. A Bíblia diz que é para mantimento da casa de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala numa das suas cartas que aquele que trabalha na obra, ele tem direito ao seu salário. Isso não é pecado, irmãos. Não é pecado alguém fazer a obra ser abençoado. Agora, eu acho errado cobrar. Você cobrar para pregar a igreja é errado, mas também é errado uma igreja que tira uma pessoa da casa dela, ou seja, aqui da cidade de Passo ou de outro lugar, a pessoa vem aqui com a maior boa intenção, você não paga nem a gasolina do carro se ele vier de carro, ou você não paga nem vamos falar assim, se ele vier de ônibus, a passagem dele. E chega aqui, a pessoa traz a mensagem, uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Eu não estou falando de salteadores, eu não estou falando de homens e mulheres que manipulam, que querem viver uma vida arrancando o dinheiro da igreja a qualquer custo. Não, estou falando de homens verdadeiros. Porque ainda existe homens e mulheres verdadeiros. Então, tanto quem cobra e tanto a igreja que não abençoa é errado. Porque a pessoa sai do teu lar, a pessoa vai na igreja, a pessoa só tem uma coisa, irmãos, que eu quero deixar bem claro na igreja que eu estou agora comandando, que eu estou à frente, porque quem comanda lá é Jesus. Jesus é o dono, o Espírito Santo é o administrador, eu sou apenas servo. Mas o que acontece? A pessoa vem, traz uma mensagem verdadeira, tem que trazer uma mensagem verdadeira, uma mensagem bíblica, não olhando interesses, não manipulando nada. Tem que trazer uma palavra de verdade. Uma pessoa de Deus não é um jovem que prega para todo lado e onde que passa deita com a menina, não. Não é um pastor que aonde está, ele está se prostituindo, está adulterando. Não, homens fiéis a Deus. Nós temos que abençoá-los. O próprio apóstolo Paulo, quando ele mandava alguém em alguma igreja, ele falava, ó, abençoa ele aí, cuida dele aí. Então também nós não podemos deixar a pessoa voltar de mão vazia. Nem que não seja um valor estrondoso, um valor grande, mas que seja um valor que você tem condições de dar. Então, a igreja está perdendo muita credibilidade, porque eu poderia agora estar entrando nessa live aqui falando para você que Deus está te abençoando e Deus está abençoando. Deus abençoa a gente. Só que a Bíblia diz, em Deuteronômio 28, que as bênçãos acompanham aqueles que obedecem a Deus. Por quê? Porque estão com Deus, são filhos de Deus. Agora, aqueles que não querem obedecer a Deus, aqueles que não querem andar nos seus princípios, as bênçãos que Deus tinha que fazer na vida dele se tornam maldição, porque ele não anda com o abençoador. Na verdade, ele é contra o abençoador, contra Deus, porque Deus fala que aquele que ama o mundo se torna inimigo dele. A Bíblia diz que aquele que vive nas práticas erradas do pecado é filho do diabo. Eu tenho que te falar isso. Ou você prefere, no país que nós estamos, o que você prefere? Você prefere continuar sendo enganado? Você prefere ficar pro resto da sua vida entrando no lugar e te prometendo isso, aquilo? Eu quero te dizer, Jesus não te promete nada, a não ser a salvação. Quando nós vemos Jesus falar para o povo, olha, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça,
que as demais coisas eu vos acrescentarei. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quais são os seus sonhos. Agora, se ele vai realizá-los ou não, aí não compete a nós saber. Mas eu creio que Deus revela. Se Deus te promete algo, ele te revela. Se você tem uma promessa que Deus fez, se você permanecer na presença de Deus, ou se você obedecer a Deus, se você for filho de Deus e andar no temor, meus irmãos, se você anda direcionado a tua vida por Deus, aquele que te prometeu, ele vai te direcionar naquilo. Agora, tem gente que sai, não vou falar da igreja, vou falar, uma pessoa diz que ama a Deus, mas de repente larga Deus do lado, vai ver todo tipo de imundícia, uma vida depravada, e você fala com ele, meu irmão, volta para Jesus. E o voltar para Jesus não é simplesmente a igreja. Você tem que ser uma pessoa, igreja, templo. Quando a Bíblia diz que o Novo Testamento é a revelação da verdade, porque o Antigo Testamento era sombra do que estava por vir. Então lá em Israel, o templo de Salomão, o templo de Israel, lá era pedra, era edifício. Mas o que Jesus diz no Novo? Que nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo, ele congrega. Esse templo quer estar junto com aqueles que provêm da mesma fé. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu posso te manipular. Eu posso te enganar. E nesse mundo, quem engana muitas vezes e quem faz as coisas manipuladas se dão bem, aparentemente. Mas o seu fim é drástico. O seu fim é drástico. Nós temos que obedecer às Escrituras. A igreja não foi lugar, não foi feita para roubar, para manipular, para poder fazer as pessoas que entram ali já estão precisando, já estão com a vida toda destruída. Satanás muitas vezes tem arrebentado com a pessoa, ou a própria pessoa, por causa do teu próprio pecado, já se afundou mais e mais na lamaçal do pecado, e já não está aguentando, então ela tem que vir na igreja, tem que ouvir a verdade. E qual que é a verdade? A verdade que ela tem que ouvir é que se ela não aceitar Cristo, ela vai para o inferno. Jesus, a primeira mensagem que ele traz para aquele povo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando nós pegamos João Batista, ele já pregava isso antes de Jesus. E quando Jesus chega, ele prossegue, ele dá continuidade no que estava falando. Porque João Batista, ele veio para abrir o caminho para Jesus está pregando. E Jesus, ele poderia muito bem entrar no templo com toda a sua inteligência, porque ele era Deus, e pregar uma palavra ali maravilhosa, mas ele preferia ir na ralé, na sinagoga. Você sabia que o templo de Salomão, ou o templo de Jerusalém, na época de Jesus, quem mais que estava ali dentro, ali, cultuando, era a nata, era o povo que, uma sociedade mais, que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder aquisitivo. Então ele ia para a nata, para a sinagoga, onde que eram as pessoas mais frágeis, as pessoas que eram mais humildes. Porque a Bíblia diz que Deus, ele rejeita o soberbo, mas aos humildes ele se compadece. Ele se compadece dos humildes. Então, nós vemos aí que Jesus, ele fez. Jesus, ele curou. Jesus, ele fez maravilhas. Quando o povo estava com fome, ele deu pão, ele deu peixinho, ele fez tudo. Jesus, na parte social, ele era ótimo. Mas nem sempre ele estava fazendo o que o povo queria. Um dia que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que todo mundo se fartou, comeu e ficaram satisfeitos, até que sobrou. Aquele foi um dos melhores milagres. Historicamente diz que foi mais ou menos 5.000 pessoas que foi atingida por esse milagre. Todos se alimentaram e ainda ainda sobrou, teve sobra daquilo ali, ainda que eles colocaram em cestos.
Mas depois eles descobriram no outro dia que Jesus estava pregando de novo, eles foram até Jesus. E quando eles chegaram em Jesus, pensando que ia ter de novo multiplicação de pão, peixinho ou comida, Jesus falou: não, hoje não tem. Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele falou: eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele falou: antigamente o meu pai deu para vocês o maná, mas aqui está que é maior que isso. Eu sou o pão vivo que desce do céu. E diz que as pessoas começaram a murmurar, começaram a ficar bravos, começaram a ir embora. E Pedro olha para Jesus, desesperado, porque o povo estava abandonando ele, a sua fala. Ele fala: Jesus, o povo está indo embora, Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, você quer ir também? Se você quiser, vá. Aqui, meus irmãos, nós estamos mostrando como Jesus age. Só que Jesus não falou isso falando para Pedro: eu te amaldiçoo, então vai. Não, Jesus falou: se você quer continuar no engano, vá. É isso que nós vemos em algumas igrejas, irmão. Uma igreja que você congrega, ou que você está congregando, você sente a vontade de sair. O pastor nem te abençoa você, não conversa mais com você, não, você agora é um rebelde. Você... Meus irmãos, se nós estudar sobre rebeldia, o que é rebeldia? É briga, separação, né? Rebeldia é outras coisas. Tem muitas igrejas grandes aí, com renome, que se você ver a origem dela, teve briga, teve pessoas que brigaram ali naquele ministério, saíram de mão do outro, fizeram outro ministério e foram crescendo. E isso aí eu creio que é de Cristo, porque você lembra que quando Paulo brigou com Barnabé, eles teve uma discussão e os dois se separaram, um foi para um lado, outro foi para o outro. Aí o evangelho foi propagado por mais pessoas? Não tem problema se isso aconteceu, se Deus permitiu isso. Porque mesmo no meio dessa bagunça que está hoje, mesmo no meio dessas mentiras do que está acontecendo hoje, Jesus ainda tem uma voz. Jesus ainda tem voz no nosso meio. Jesus nunca deixou na história da igreja de ter voz ativa. Mesmo o homem com seus erros, o homem tomando decisões precipitadas, o mundo caminhando para o caos, Jesus sempre tinha voz ativa ali. E se a igreja subsiste até hoje, é porque o dono dela é eterno, e porque o dono dela fez uma promessa, que ela não seria arrebentada pelo inferno. Ele disse para Pedro: eis que tu é Pedro, mas sobre esta pedra, que era ele falou: eu edificarei, Pedro, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, não seja mais enganado. Eu quero dizer para você que quando você vier para o evangelho, às vezes suas lutas vão aumentar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se você estiver com ele, você vai vencer também. Jesus nunca falou que nós não iríamos passar por tribulações. Jesus nunca prometeu que nós teríamos uma vida feliz aqui nessa terra, uma vida tranquila. Não, ele falou que essa terra aqui é má, esse mundo é mau, esse mundo já é do maligno. Jesus disse que nós seríamos tentados. E eu quero dizer para você, se você quer ser um verdadeiro cristão, uma pessoa de Deus, prepare para você ser tentado. Prepare para você algumas vezes ser rejeitado. Porque se eles rejeitaram o nosso mestre Jesus, quem somos nós para não ser rejeitado? Mas nós temos que ser rejeitado é por causa da palavra. Não porque pastor está aí se prostituindo, pregador está aí onde que prega, fica com a menina, ou estão fazendo do evangelho meio de ficar ganhando dinheiro fácil, aí não pregam a verdade, pregam simplesmente meia Bíblia ou meia palavra. Porque, meu irmão, um texto tirado de um contexto é difícil, é pretexto para poder trazer uma heresia. Eu não posso simplesmente falar para você aqui que Deus está te abençoando, se eu não falar para você: olha aqui, nessa live, eu quero falar biblicamente. Se você está, como a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que se obedecer atentamente à voz do Senhor teu Deus,
andar em todos os seus preceitos, né? Você será bem-sucedido aonde você estiver, aonde você entrar, aonde você sair, as bênçãos te acompanharão. Aí, no mesmo versículo, alguns abaixo, no capítulo 28 diz: mas se tu não andares em obediência a Deus e não obedecendo aos seus princípios, o mal chegará a você. Aí você será mal. Por quê? Porque Deus não vai estar com você. Você será maldito ao entrar, você será maldito ao sair, a sua casa será maldita, o seu celeiro será maldito, tudo será maldito. É Bíblia. É Bíblia. Só que andar com Jesus não significa que você vai ser rico. Mas também não significa que você nunca vai ser rico. Não significa que você vai continuar rico. Às vezes você pode ficar pobre. E eu vejo na Bíblia tanto homens com um poder aquisitivo, financeiro grande, obedientes a Deus, e Deus o amava. Vamos pegar Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. E Deus o amava. Deus deu testemunho para ele diante dos seus anjos. Quando Satanás chega no meio deles, Deus já olha para ele e fala assim: você viu meu servo Jó? Ele fala: o homem íntegro, reto, temente e desvia do mal. Aí você fala: é fácil servir a Deus rico? Não, eu acho que é mais difícil. Porque quando você tem, muitos, tem um ditado no mundo que fala assim: você quer conhecer alguém de verdade? Dá poder para ele. Dá poder para ele. Porque, irmão, quem que já está arrebentado, tadinho, vai fazer o quê? Apesar que tem umas pessoas que são ignorantíssimas, são pessoas que são soberbas e são pobres. Eu já vi mendigos assim, eu já vi pedintes assim, mas eu também já vi homens que têm muito poder aquisitivo assim também. Então, não é o que você tem, é quem você é, a tua essência. Vamos pegar um homem pobre, um homem que não tinha nada, Lázaro. A parábola do rico e Lázaro. Ele morreu pobre. E aonde que a Bíblia mostra que ele estava no fim? Lá no seio de Abraão. Então, meus irmãos, se você continuar na tua vida só buscando a Deus para que Ele faça algo para você sobre finança, Não! Você tem que buscar a Deus para Ele te quebrantar, para Ele te mostrar para você que você é pecador, que você precisa dEle para ser salvo, que você é um pobre. E eu estou falando, quando eu falo você, eu também, que nós somos um pobre, miserável e nu. A Bíblia diz que nós somos isso, pobres, miseráveis e nu, que precisam de Jesus para herdar a salvação. Herdar a salvação. Jesus disse que não há nenhum intercessor ou mediador além dele. Só ele. Ele falou: só eu que intercedo por vocês diante do meu Pai. Só eu, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Foi o único que morreu pagando a dívida que eu e você tinha. Maria não morreu, irmãos, para pagar a dívida que nós tínhamos. E outra coisa, Maria está no túmulo. Maomé está no túmulo. E outros deuses que você adora, outras imagens, e principalmente pessoas, elas não morreram por você. Um pastor não morreu por você. Eu não morri por você. E nem você morreu por mim. Mas Jesus Cristo morreu por nós todos. Todos nós somos ovelhas. Todos nós somos filhos. Não há queridinhos. Você vê a parábola também do jovem, né? Que o filho pródigo, ele sai da casa do pai e ele vive toda imundícia, só que ele se arrepende lá. E ele volta, e quando ele volta, tinha um outro desviado dentro da casa do pai, que fica bravo porque matou um corneiro lá, um carneiro, e fez uma grande festa. Em vez dele entrar e se alegrar, não, ele ficou bravo. Por quê? Porque o outro, além de no começo querer a morte do pai, ele foi embora, pegou dinheiro e gastou tudo. Só que quando nós vamos naquela parábola ali, o dinheiro foi repartido entre os dois. Só que o outro saiu para gastar. E o outro, além de continuar na casa,
usufruindo ainda das coisas do pai. Então ele estava desviado dentro de casa. É isso que acontece, pessoas desviadas dentro da igreja. Me perdoa. Pessoas que estão desviadas dentro da igreja, irmãos. E todos nós temos que tomar esse cuidado, porque ninguém de nós estamos isentos disso. Só que a Bíblia diz que Deus, ele nos dá a mente de Cristo. A Bíblia nos diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então nós temos que entender quem somos e o que queremos. O que você quer? Você quer continuar vivendo a sua vida simplesmente fazendo o que todos fazem, buscando simplesmente seus interesses, ou você quer realmente que Jesus entre na tua vida, muda a tua vida, te salve? Receba Jesus aí agora. Receba Jesus. Meus irmãos, é isso que eu tenho para te falar, não tem outra palavra para eu te falar. Não tem outra coisa para me te falar. Não tem. Eu quero dizer para você, primeiramente, que Deus, nesses últimos tempos, Ele quer, não é só abençoar nós. Isso é em segundo plano. Deus quer arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Deus quer te salvar. E se você está salvo, e se você é filho de Deus, Deus não vai desamparar você. Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos dar o de melhor para os nossos filhos. Ele falou, agora você imagina Deus, o dono do universo, o Criador, tornando seu pai. Meus irmãos, Ele não vai te desamparar. A Bíblia nos relata assim, ó, já fui velho, já fui jovem e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Jesus sabe o que você precisa. Você não precisa ficar correndo atrás das coisas. Você não precisa ficar aí buscando coisas do homem, humana. Não, realmente tem homens e mulheres que são grandemente usados por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Você também pode ser. Você também pode ser uma pessoa de Deus. Às vezes, Deus não tem um ministério que tem... Meu irmão, ninguém tem um ministério igual ao do outro. Porque nós não somos... Mesmo se nós nascemos gêmeos, com a mesma face, com o mesmo perfil, nós ainda temos DNA diferente. Nós somos diferentes ainda. Nós somos únicos. Alguém pode até parecer com você, mas você é único. O dia que você morrer, não vai existir outro de você. Outro de você realmente. Não vai existir outro Juliano. Não vai existir outro João, outro Miguel, outro Gabriel, outro não vai. Outro Fernando. Pode até ter o nosso mesmo nome, mas serão diferentes. Terão suas próprias características, suas próprias virtudes. E seu próprio DNA. Então, meu irmão, pare e pense. Até quando você vai querer ser enganado? Eu quero deixar aqui o versículo para você para estar encerrando, em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Olha aqui para você ver. Olha o que está falando aqui em 2 Crônicas. Se o meu povo, você não fala que é povo de Deus? O mundo hoje fala que é povo de Deus. Todo mundo fala que é de Deus. Mas ontem eu ouvi uma mensagem muito bonita da pregação da minha esposa. Qual voz que você está ouvindo? Samuel, Eli, na época de Samuel, ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz de muitas vozes. Ele ouvia a voz de Deus, mas ele começou a dar crédito para os filhos que estavam rebeldes, prostituindo dentro do templo. E Deus vinha alertar ele, falando com ele, usando o profeta, e ele nem aí.
O dia que o profeta chegou até Eli e falou assim: Eli, Deus vai destruir sua casa. Deus vai matar você e seus filhos no mesmo dia, por causa que você ama mais eles do que a Deus. Porque eles estão na desobediência, estão na rebeldia. Você não tem repreendido eles. Você não tem tirado eles dos afazeres do meu tabernáculo. Então, já que você não quer se arrepender, vocês três morrerão no mesmo dia. E outra coisa, ali eu cessarei o pacto que eu fiz com a tribo de Levi, de sacerdote. Eu vou levantar um sacerdote agora, segundo a minha vontade. E ali começa, meus irmãos. Deus para de falar com ele, porque Deus é assim. Deus fala. Você não quer ouvir? Deus não vai ficar perdendo tempo com isso. Gente, ele é Deus, nós somos criaturas. Deus está lá no seu alto sublime trono, e nós estamos bem aqui embaixo, nós somos bem pequenininhos. Meus irmãos, 1% da mentalidade de Deus nós já não conseguimos atingir. Então nós temos que entender que nós é que precisamos de Deus, e não Deus precisa de nós. Deus nos ama, mas falar que Deus precisa de nós, ele não precisa, irmãos. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as suas palavras não irão passar. O único que tem o atributo de eternidade é Deus, é o único eterno. Ele é o único eterno. Então aqui, ó, para fechar, para você ver que não é normal, que não é como as pessoas pensam. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: se o meu povo, que chama pelo meu nome, todo mundo hoje, meu irmão, o mundo hoje fala de Deus. O mundo hoje fala que tem Deus. O mundo hoje fala de Jesus. Todos falam de Jesus. Todos dizem que acreditam em Jesus. Mas aqui, vamos ver se acredita mesmo. Olha aqui. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Ele está falando, se humilhar. O que é humilhar? Irmão, a maior dádiva que eu vejo na Bíblia de humilhação é o jejum. Por que o jejum? Quando a pessoa jejua, ela mata os seus desejos, suas vontades, sua carne. Ela mostra para os seus desejos, para sua carne, para as coisas, para o teu eu. Ele mostra para a carne que quem manda, e ele mostra para o teu corpo. Quem manda é ele, não é o corpo que manda, não é a boca que manda, não é o braço que manda, não, mas é ele, é a tua personalidade que manda, é o teu espírito que manda. Então, quando nós jejuamos, nós estamos falando para a carne, quem manda em você não é você, é eu. Se eu falar que eu não vou comer, eu não vou comer, estômago. Quem manda em você, estômago, sou eu. Você está com fome, mas hoje você vai ficar sem comer. Esse é o jejum, você está aprendendo a dominar. Domínio próprio. Aí quando eu falo assim, a segunda coisa, eu falei, se o meu povo, que chama humilhar, né? E orar, oração. Irmãos, oração é o melhor método de falar com Deus, dele te quebrar você. E dele mostrar para você o tão pecador que você é. O tão soberbo que eu e você é. Porque quando nós não oramos e quando nós não jejuamos e buscamos a Deus, nós nos tornamos pessoas egoístas, pessoas soberbas, donas de si, achando que eu sou o melhor bolachinho do pacote, eu sou o maioral. Não, você não é. E diante de Deus, não adianta nós chegarmos querendo falar, Deus, eu mereço isso, Deus, faz isso por mim. Não, ele olha em nós, irmão, e fala assim, então tá, eu vou fazer, me mostra a tua justiça. Eu fiz isso, eu dou cesta básica, eu faço isso. Deus fala assim, tudo isso que você faz, todo mundo faz. Deus mostra para nós que o mérito de nós estar falando com ele não é por nós, é por Jesus Cristo, o único justo redentor, aquele que morreu pelos nossos pecados, para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus, não com Satanás, com Deus. Porque Deus está irado com aqueles ainda que não aceitaram Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo será salvo. Agora, aquele que não crê, a ira de Deus permanece nele. Então, aqui, a oração é o melhor meio de nós falarmos com Deus, é o melhor meio de Deus nos quebrantar e pôr nós realmente no lugarzinho que nós temos que estar.
bem pequenininho, bem pequenininho. Meus irmãos, na verdade, estar diante de Deus tinha que ser uma alegria, uma dádiva para todos nós, porque este milagre é o maior que todos, é maior que curar um enfermo, é maior que levantar mortos, é maior que curar um câncer, é maior que falar em línguas, é maior que, meu irmão, é maior que ministério, é maior que tudo. É a salvação. É a salvação. É a salvação. Então, eu falei de orar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Quando você se humilha no jejum e quando você ora, que eu te falei que Deus te quebra você e mostra quão insignificante que eu e você é, aí nós começamos a atingir um patamar diferente, humilde, entendendo quem nós somos, quem realmente Deus é. Aí nós chegamos com Ele, com humildade. Aí nós estamos começando realmente a buscar a face dele. Aí ele fala, então, 3 coisas. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Não existe, meu irmão, arrependimento sem não existe remissão de pecado sem arrependimento. Jesus deixou bem claro para Nicodemos: você quer herdar o reino de Deus? Quero. Nasça de novo da água do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, mas quem é nascido da carne é a carne. E quando nós pegamos os frutos do Espírito e o poder da carne, a obra da carne, nós vemos que a carne só leva para coisas erradas. A nossa carne, ela quer comer, a nossa carne quer prostituir, a nossa carne quer beber, a nossa carne quer fumar, a nossa carne só quer aquilo que é mal. Mas Jesus diz que aquele que nasce do Espírito, ele se transforma, é uma novidade de vida. Agora ele não vive mais para a obra da carne, mas para a obra do Espírito. Mas, irmão, ele não vai deixar de ser tentado, ele não vai deixar de ser provado. Mas quando você ser tentado, ou eu ser tentado, nós não podemos falar que foi Deus, porque a Bíblia diz que em Deus não há iniquidade. E que a tentação é nós mesmos que temos essa tentação em nós. Porque nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. E quando falamos, estamos sendo tentados, não estamos sendo tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém, porque nele não há iniquidade. Então, fala que nós temos que se converter dos nossos maus caminhos. O que é conversão? Você está vivendo a prática do mal? Quando você conhece o Evangelho e aceita o Evangelho no teu coração, que você recebe Cristo para a tua essência, você faz um giro de 360 graus e você retorna. Isso se chama conversão. Você lembra da conversão que Paulo fez, que Saulo fez no caminho de Damasco? Lá ia para Damasco atrás dos cristãos, perseguir, pegar as crianças de dentro das casas, as mães, os pais, arrastar, matar, porque ele achava que era seita. Mas no caminho, Cristo se revela para ele. Aí ele faz uma conversão. Aí ele já não entrou na rua direita. Ele já não entrou na rua direita ali em Damasco para matar. Ele já entrou humilhado. Ele já entrou percebendo que ali estava diante dele, no caminho de Damasco, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Pai. Todos hoje dizem que conhecem Jesus, todos querem Jesus, todos proclamam o nome de Jesus, mas poucos realmente estão andando com Jesus. Então nós temos que fazer uma conversão dos nossos maus caminhos, seja pecados públicos ou pecados encobertos. Nós temos que arrepender. Nós temos que voltar, nós temos que dar um giro de 360 graus e mudar de vida. Só assim que Deus fala para nós: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Aí sim Deus vai começar a te ouvir. Perdoarei os seus pecados e sararei a
tua terra. Quem? Sarará nós. Nos dará a mente de Cristo. Passaremos de criatura para filhos. Seremos realmente pessoas de Deus. Seremos realmente filhos de Deus. Mas eu quero te falar para você, para de ficar buscando coisas rasas. Para de acreditar em todo mundo que se diz ser pastor, de todo mundo que se diz ser pregador, de todo mundo que se diz ser evangélico. Faça prova daquela pessoa, observa, julgue as atitudes daquela pessoa. Eu não posso julgar, irmão Juliano. Que não! A Bíblia diz que nós temos que fazer um julgamento reto. Meus irmãos, se nós não pudermos julgar, então, atitudes, se nós não podemos julgar atitudes das pessoas, o seu proceder, então nem a justiça pode julgar o ladrão que roubou. Eles estão julgando não o cara, mas estão julgando o procedimento que ele teve. Ele roubou, ele fez um furto. Ele vai ser preso. E outra coisa, a justiça não veio para o justo, ela veio para os injustos. A Bíblia nos fala que a Bíblia nos fala que a justiça, tanto polícia, que nós temos que respeitar nós temos que respeitar as autoridades. Então a polícia, ela está aí para proteger o justo e para punir o injusto. Meus irmãos, a lei não foi feita para punir o justo. Ela foi feita para punir o injusto. Aqui no Brasil que as coisas estão tomando uma proporção diferente. Aqui no Brasil as coisas estão ficando muito loucas. Parece que hoje as pessoas que tentam buscar as coisas boas, a justiça, parece que elas estão sendo violadas e não acontece nada. E os injustos estão aí governando. Os injustos estão roubando, estão fazendo tudo quanto é coisa errada e não são punidos. Mas eu quero dizer para você que esse cenário vai mudar. Vai mudar. Você tem que saber quem você está colocando lá no governo. E deixa eu te falar, ninguém que entrar no governo, ele tem o poder de mudar tudo. Mas ele tem o poder de reter o mal por algum tempo. Porque Jesus está voltando. O único que verdadeiramente vai mudar tudo é Jesus. Apocalipse fala que eis que tudo se fez novo. Novo céu, nova terra, tudo. Tudo. A morte vai ser lançada para o inferno também. Satanás, aqueles maus que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o bem que é Deus, não aceitam o justo, não andam nos seus princípios. E eu quero dizer para você, de Jesus ninguém esconde nada. Jesus foi dado todo o poder, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que Jesus jogará tanto Satanás, como o anticristo, como o falso profeta, e todos aqueles que não aceitaram o sacrifício em vida que Jesus Cristo fez por ele. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui nessa live. Obrigado. E eu vim te alertar. Não ande com vento. Aprenda as escrituras. Busque uma igreja bíblica. Busque um lugar onde a Bíblia ela é aberta e declarada na sua essência. Não em versículos isolados para poder ficar trazendo heresias. Não. Busque uma igreja que ela requer conhecimento bíblico. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Domingo temos o culto abençoado ali na rua Monte Santo, 372, Igreja Rendido Estou. Eu estarei trazendo uma mensagem lá, a partir das 7h30 da noite, e termino 9 horas. Venha, traga a sua família, venha cultuar conosco. Eu não te prometo nada mais do que a essência, que Cristo está lá, que o Espírito Santo está lá, e que lá você pode receber a salvação.
e depois as coisas acontecem porque o abençoador estará com você. Mas nunca busque a Deus por aquilo que ele pode te dar. Busque a Deus para tu ser salvo. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a paz do Senhor, e até a próxima live. Fiquem com Deus.